atravessar a ponte. Vamos falar de Campina Grande? Vamos agora primeiro com o Ivandro. O cenário lá está definido, Ivandro? Não definido em É, que sentido. eita, eu fiz a pergunta, seu Gabriel. Ô, pergunta boa. Tá definido? Não, Favas contadas aí? não, Bruno já está com a faixa de não. prefeito. A Não, eleição, rapaz, não acredito nisso, não. a eleição em Campina se assemelha muito com uma eleição que eu cobri em 2004. Foi a eleição de Veneziano Vital do Rego. Foi quando o Veneziano Vital do Rego se elegeu senador da República, aliás, prefeito de Campina Grande. Veneziano era vereador em Campina. E todo mundo dizia que Veneziano não conseguiria se eleger prefeito naquela eleição. E foi contra o saudoso Rômulo Gouveia. Você sabe qual foi a diferença? Pouco mais de 600 votos, aquela eleição. Essa eleição em Campina Grande está se assemelhando muito com aquela eleição de 2004. Tamanha é a rivalidade, tamanho esse momento, essa temperatura muito alta, né? Essa, digamos assim, essa disputa tão renhida. Diferentemente de João Pessoa, em que a gente percebe, tanto eu como Napoleão, que há uma definição já bem encaminhada, em Campina Grande o cenário é totalmente inverso, né? É um cenário indefinido, Henrique. Rolou uma pesquisa semana de empate técnico. Indefinido, né? Foi a pesquisa da Real Big Data do Grupo Record, né? Da TV Record. Que foi, inclusive, viu, Henrique, a pesquisa foi a que acertou, inclusive, o resultado no primeiro turno. O que é que eu vislumbro na eleição em Campina Grande? Essa reta final vai ser um Deus nos acuda. Para os dois lados. Por quê? Veja, Johnny Bezerra era um ilustre desconhecido, saiu com 2 pontos percentuais para disputa. Ninguém apostava absolutamente nada em Johnny. Eu, inclusive, era um dos que dizia: quem vai ter mais voto ainda do que esse Johnny? Eu dizia assim: vai ser Inácio Falcão. Pois bem, eis que veio o resultado eleitoral, né? E aí você me pergunta o porquê desse resultado, né? Esse resultado tem vários fatores. Aquela indefinição de Romero. É candidato? Não é. Puxa, encolhe. Aquele puxa, encolhe de Romero. Foi ruim? Foi ruim tanto para Bruno, mas hoje se mostra que foi muito bom para Johnny. Porque ele entra numa disputa sem obrigações nenhuma. O azarão, o ilustre desconhecido, aliás, o ex-governador Cássio, inclusive protagonizou uma cena num palanque, dizendo que Johnny, ele não conhecia Johnny, não sabia nem quem era. E aí, o que é que a gente viu? No primeiro para o segundo turno, foi aquele resultado surpreendente. Foi surpreendente. Uma disputa de segundo turno e uma diferença de apenas pouco mais de 30 mil votos, né? Se aqui em João Pessoa foram mais de 115 mil votos, lá em Campina Grande foram pouco mais de 30 mil votos. Então você tem uma disputa muito renhida, palmo a palmo, no detalhe. E o que é que eu tenho visto? O Grupo Cunha Lima sempre teve a proeminência nas campanhas eleitorais de ter uma comunicação muito eficiente. O que é que eu tenho visto? Coincidentemente, o marqueteiro que está fazendo a campanha de Johnny é alguém que sempre fez a campanha do Grupo Cunha Lima, muito bem o Grupo Cunha Lima, que é Zé Maria, que continua escrevendo muito bem. Inclusive, eu disse a ele recentemente, eu disse: Zé, você continua escrevendo muito bem, né? E Zé Maria continua escrevendo muito bem, fazendo uma campanha assim que eu entendo que é uma campanha, do ponto de vista da plasticidade, um pouco até melhor do que a de Bruno. Até melhor do que a de Bruno. E isso parece até uma ironia, porque Bruno é o prefeito. Em tese, Napoleão é alguém que está com a máquina, né? Mas o Johnny Bezerra está surpreendendo e a gente pode esperar tudo, absolutamente tudo do resultado eleitoral em Campina Grande. Imprevisível, na sua opinião? Um ligeiro favoritismo para Bruno, mas há uma expectativa de virada.
Um detalhe, você falou que o Bruno tá com a máquina, mas do outro lado também tem outra máquina. Sim, tem a máquina do Estado. Mas veja que em Campina Grande a máquina do Estado nunca funcionou. Vamos pegar aqui as Mas eleições. a gente tem um detalhe. Esse ano, passei por Campina Grande agora recentemente. Sim, Tem muita obra, tudo que é lugar do muita obra do Estado, né? Estado. A presença do Estado é muito Tá muito forte. forte, muito forte. Porque naquela eleição de 2004, que Veneziano venceu Rômulo, o saudoso Rômulo Gouveia, nosso Venceu o amigo, Rômulo 2 vezes, viu? venceu 2 vezes, mas aquela E foi as duas- histórica, E as duas foram apertadas. muito apertadas, né? E